escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos estudando a revista O Evangelho de João, Jesus, a verdade que liberta. Hoje veremos a lição 2. Ela trata de um panorama dos capítulos 1, 2 e 3, com a ênfase nos testemunhos sobre Jesus e assim verificarmos no Evangelho de João a apresentação de Jesus como o Filho de Deus. O texto base da nossa lição de hoje está em João, capítulo 1, versículo 19 a 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então, por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, por mais essa manhã em que podemos estar ouvindo a Tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, com o perdão dos nossos pecados, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações, e tudo que for dito, Pai, seja para a glória e honra do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos, te agradecemos. Amém. Se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus. Essa frase de John Stott, ela serve como uma provocação inicial para a nossa lição de hoje. João Batista era uma figura muito emblemática. Após 400 anos de silêncio da parte de Deus, no sentido de nenhum profeta ter registrado, não aparece registro de nenhum profeta nesse período, surge João Batista, talvez o último profeta do Antigo Testamento. Ele vem como a voz que clama no deserto, uma profecia feita por Isaías, 700 anos praticamente antes. João é uma figura muito emblemática, chama a atenção dos judeus, dos fariseus, principalmente da época, e no texto que nós lemos eles enviam uma comitiva ali para questionar João acerca de quem ele era e qual era o papel dele naquele momento histórico. Seria João Batista o Messias prometido, e era isso que eles inquiriam? Seria um profeta, o profeta Elias, ou quem seria João Batista? E a resposta vem naquele texto que nós fizemos a leitura logo no início. Eu queria acrescentar esse versículo 33. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse, é João falando para os seus discípulos acerca de Jesus. Então, é Deus
que o chamou a batizar, ao batismo do arrependimento, o esclareceu a João. Falou assim: você vai reconhecer o Messias, você vai reconhecer o Filho de Deus, você vai reconhecer aquele que eu estou enviando. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito. Então, João deixa bem claro: eu não sou o Messias. Quem és tu? Eu não sou o Messias. Como ele mesmo vem posteriormente a tomar posse daquela profecia de Isaías, eu sou a voz que clama no deserto. Então, João é o primeiro a aparecer nesse evangelho de João. Lembra, são dois Joões, né? João Batista, esse que nós estamos falando, e o evangelho de João, João, discípulo de Jesus. Então, especificamente, João Batista é o primeiro que aparece aqui a dar o testemunho acerca de Jesus. E como que então ele começa? No ministério de João Batista, ele apresenta Jesus à nação de Israel. E qual é o testemunho de João acerca de si, em primeiro lugar? Vamos ler esses dois versículos, João 23, 27. Isso é João Batista falando. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vê que ele mesmo assume o cumprimento da profecia em si. Ele sendo o cumprimento dessa profecia de Isaías. Mas detalhe, um cumprimento como o servo. E ele tem a consciência disso e ele expõe essa questão. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias. Duas observações importantes sobre essa questão. A primeira, como eu já disse, profetas do Antigo Testamento falavam sobre o arrependimento e a restauração do povo de Israel. E colocavam nas suas profecias que viria um outro profeta que faria a apresentação do Messias, do Filho de Deus, ao povo de Israel. Esse precursor do Filho de Deus, ele chamaria o povo ao arrependimento e prepararia o caminho para o Filho de Deus. Veja que Isaías ele faz essa profecia 700 anos antes de Cristo. Isso antes do exílio na Babilônia. Nós estamos falando 700 anos antes. Malaquias tem uma profecia parecida, isso 300 anos depois de Isaías. Ou seja, já havia passado todo o cativeiro da Babilônia, 433 anos antes de Cristo. E detalhe, depois dessa profecia, silêncio, até que surge João Batista. E esse é o testemunho que ele dá. Essa função cumpre-se então em quem? No ministério de João. Mas João, o homem que é citado nas profecias dos profetas do Antigo Testamento, como que ele se apresenta? Como servo. Quando um rei ia viajar, por exemplo, os escravos iam preparando a estrada na sua frente. João então se enxerga como de fato o servo, o escravo que deveria fazer esse trabalho, preparar a estrada para a vinda do rei. Também, quando ele fala eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias, era muito comum quando algum visitante chegava em uma casa, o anfitrião pedia para que o servo, que um dos escravos, e geralmente o escravo mais humilde, tirasse as sandálias dos pés desse visitante e lavasse por conta da poeira, por conta de toda aquela situação, aquele ambiente bem hostil. Isso era feito pelo escravo mais humilde. João Batista, qual é o testemunho dele sobre si? Vou preparar o caminho para a vinda do Filho de Deus, mas esse que vem eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias, muito menos de lavar os pés. Veja como que João Batista se enxerga e como ele se coloca. Agora vem o testemunho de João Batista sobre Jesus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, um deles André, nós veremos posteriormente. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele identifica então em Jesus esse título, e esse título era bem familiar às pessoas que estavam ali presentes, porque eles sabiam muito bem qual era a função do sacrifício, qual era a questão sacrificial do Cordeiro, o que ele representava ali no altar do templo. E o povo que ouvia sabia muito bem do que ele estava falando. Então,
fato, ele apontava para Jesus, né, como alguém que viria falar sobre a confissão e perdão de pecados. Nele estaria, então, a justificação daqueles que clamam pelo perdão. Então, quando ele se refere a Jesus, é claro que ele está falando de um cordeiro incomparável. Não tinha nada a ver com o que era apresentado ali no templo. Por mais que se falasse sobre um animal perfeito, sem defeitos, quando ele se refere a Jesus, ele está falando do sacrifício perfeito, né? E que assumiria de fato por uma vez, de uma forma única e suficiente, o pecado de todos, não só dos judeus, mas também de toda a humanidade. Então, lá em Hebreus, a gente vê bem exatamente essa definição. Que os sacrifícios que eram colocados ali era apenas uma sombra do que seria revelado. 3 textos bíblicos vão falar rapidamente sobre essa questão. Lá em 1 João, sabeis que também ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Era o Cordeiro perfeito. Quando se aponta para Jesus, era disso que João Batista estava falando. Você tem o Cordeiro, e esse é o Cordeiro perfeito. Esse é o sacrifício perfeito. Também lá em Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles, de todo o povo, levará sobre si. E lá em Hebreus, né, exatamente falando sobre essa questão da sombra, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Sim, por quê? Porque aquilo era apenas, ele apontava para a realidade que seria revelada em Cristo, o sacrifício perfeito. O testemunho de João Batista sobre Jesus, uma segunda parte. Lá no capítulo 3, versículo 29 e 30, o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ora, se você vai a um casamento, você é amigo do noivo, você fica feliz, mas você não é o noivo, você é o amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo. A festa é do noivo. Você está contente e você pode participar, mas você tem a sua função. E ele sabia muito bem, e ele sabia quem era Jesus, né? Jesus era o noivo. Então João ele enfatizou que em seu ministério consistia em dar testemunho da verdadeira luz. Quem é a luz? É ele. Quem é o sacrifício? É ele. Quem é o noivo da igreja? É ele. Note que ao longo de toda a Bíblia, sempre existe a ideia da aliança entre Deus e seu povo. E geralmente essa aliança ele usa várias vezes a metáfora do casamento, mostrando esse relacionamento que o povo tem com Deus, né? Então olha só, João ele é simplesmente um coadjuvante, ele é um coadjuvante nesse processo. Apesar de ser um homem que foi profetizado por Isaías, foi profetizado por Malaquias, mas ele sabia que ele era o quê? Ele era um coadjuvante. Estava ali para preparar o caminho. Para quem? Para Jesus. Jesus era o noivo. A figura do noivo sempre existe. Essa relação, essa metáfora do casamento sempre existe entre o povo de Deus e o próprio Deus. Só que agora quem é? Jesus, é o noivo. A igreja é a noiva. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Veja que, logo no começo do Apocalipse, você tem que a noiva ela vem para as bodas do Cordeiro. Jesus está acima. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Então, esse é o testemunho de João Batista. O homem que foi chamado por Jesus, e dos nascidos de mulher não houve nenhum homem maior que João Batista. E isso, quando Jesus fala dessa forma, ele está se referindo a todos: Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos que haviam existido e todos que existiriam dos nascidos de mulher. Não houve homem maior que João Batista. Olha só, impressionante, Jesus falando isso de João Batista. No entanto, João sabia quem era o rei, quem era o Filho de Deus, quem era o noivo da igreja. E é esse o testemunho que João Batista dá logo nos primeiros capítulos do Evangelho de João. Esse próximo
item que nós estamos vendo do nosso estudo trata do testemunho de João Batista e Natanael sobre Jesus. João Batista, quando está reunido com dois seus discípulos, ele fala para eles: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Isso é João Batista falando para os seus discípulos. Aí o que acontece? Esses dois discípulos estão ali, um deles é André, irmão de Simão Pedro. Ele sai, né? Vão ao encontro de Jesus, ficam com Jesus. Depois André sai, vai, chama seu irmão Simão Pedro, e no caminho eles encontram Filipe, e Filipe vai ao encontro de um moço chamado Natanael. Natanael estava sentado embaixo de uma árvore, refletindo sobre algumas coisas. A Bíblia não fala sobre o que é, mas ele devia estar muito confuso com alguma questão particular, muito íntima. E Filipe vai, chama e fala: olha, eu encontrei o Messias. Ele vai ao encontro de Jesus. E ele apresenta uma certa dúvida ao chegar em Jesus. Jesus fala assim: Natanael, eu te vi. Eu te vi você embaixo da árvore. E a maneira como Jesus falou com ele, ele sentiu que Jesus sabia do que ele estava pensando. Então, o que ele faz? Versículo 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Veja que a Bíblia não entra em detalhes, mas Jesus deve ter confrontado Natanael acerca dos seus sentimentos, acerca daquilo que estava no seu íntimo. Natanael reconhece. Então esse é o testemunho tanto de João Batista e Natanael. Mas olha só, Filho de Deus. Jesus é chamado de Filho de Deus 9 vezes no Evangelho de João. Esses são os versículos onde aparece essa expressão, Filho de Deus. Isso era uma ofensa para os judeus, né? Tanto é que você pegar no momento da condenação de Jesus, uma das acusações era: ele se diz o Filho de Deus. Isso era uma ofensa para os judeus. Mas João é bem enfático. Por quê? Porque ele coloca que esse é o objetivo desse evangelho. Não é à toa que ele chama Jesus 9 vezes de Filho de Deus. E se você pegar lá no versículo 20, no capítulo 20, versículo 31, no 30 ele vem falando, João fala assim: olha, Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres, que se fosse escrever aqui, eu teria que usar quantos papiros, né? Mas eu coloquei só esses. Por quê? Porque esses foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Existe um subtítulo ali na nossa Bíblia, para assim: ó, o objetivo do Evangelho de João. Então, de fato, João queria chamar atenção para essa questão, apresentar Jesus como o Filho de Deus. E veja que os testemunhos de João Batista, de Natanael, logo nesse começo. Agora vem a questão: quais são as implicações disso? Primeiro, com relação a Jesus, porque ele, sendo Filho de Deus, ele compartilha das obras do Pai. Ele tem o amor do Pai. Ele possui a mesma honra do Pai, digno de ser adorado da mesma maneira que o Pai. Conhece o Pai na sua plenitude. Isso faz parte dessa essência de Jesus. E é disso que nós estamos falando. Agora, para nós a implicação é essa, que em Cristo nós temos o privilégio de partilhar essa comunhão com Deus. Se não fosse por isso, não teríamos esse privilégio. Olha lá, João 1:12. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus porque Jesus, sendo Deus, como diz Paulo, nós somos co-herdeiros com Ele. Com Ele nós somos coparticipantes, né, das obras de Deus. Nós somos coparticipantes. Nós estamos no reino porque nós somos co-herdeiros em Cristo, né? A saber, aos que creem no seu nome. O testemunho de André. Esse André era um dos discípulos que estavam ali com João Batista, né? Então era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João. Olha só, eles estavam ali com João Batista, ouviram o testemunho de João a respeito de Jesus e foram a seguir Jesus. Lá no versículo 40 faz isso. E no 41, ele achou primeiro o seu próprio irmão. Ele foi atrás de Simão, que era o seu irmão Simão Pedro, e chega para Simão e fala assim: ó, achamos quem? O Messias. E a própria palavra de Deus mostra ali que Messias quer dizer Cristo. Então, Messias é a palavra do hebraico, Cristo é o seu relativo ali, equivalente, né? Em grego. Mas o que significa? Significa ungido. O que era ungido? Ungido era tanto utensílio como pessoas, né? No caso de pessoas separadas para um serviço especial.
Assim também como você tinha utensílios utilizados nas práticas religiosas, você tinha pessoas que eram separadas para determinados serviços. E essas pessoas elas eram ungidas. Ungidas com o quê? Com óleo. Na verdade existia até uma receita no Antigo Testamento, um óleo preparado, uma receita específica para a unção. Mas o detalhe era o seguinte, quem era ungido? Os profetas eram ungidos, pessoas preparadas para um serviço especial. Os profetas, os sacerdotes eram ungidos e os reis eram ungidos. Aqui eu separei alguns versículos. O primeiro fala da unção de Eliseu, quando Elias vai unge Eliseu como profeta. Os dois versículos estão aqui em Êxodo e Levítico, tratam da unção de Arão, irmão de Moisés, como sacerdote. E o 1 Samuel, o capítulo 10, trata da unção de Saul como rei, e no capítulo 16 trata da unção de Davi como rei. Mas ele fala o seguinte, mas por que então Jesus o Messias? Porque de fato Jesus ele é separado para exercer essas três funções no meio do seu povo. Primeiro, como profeta. O profeta ele revela a vontade do Pai para a nossa salvação e edificação. Jesus ele traz o plano que estava na mente de Deus. Na verdade, se você pensar, Jesus ele vai deixando clara toda a lei que já havia sido dada pelos profetas, Moisés e todos os outros profetas do Antigo Testamento. Jesus vem deixando mais claro, vem esmiuçando, vem colocando na nossa mente, né, o que de fato existia no coração de Deus. Jesus, ele é o sacerdote. Lembra que eu comentei que os sacerdotes eles eram responsáveis por colocar sobre o bode na hora do sacrifício todos os pecados da congregação. Então, e daí sacrificar. Então, entenda bem. Jesus, ele é o sacrifício e ele intercede por nós. E por meio deles nós somos justificados. Então, ele exerce essa função de sacerdote, sendo ele o sacrifício perfeito. E de rei, porque ele subjuga todos os inimigos, Satanás, o pecado, a morte, e nos assegura vitória em seu nome. Esses são o que nós chamamos de os ofícios de Jesus. Ele é profeta, sacerdote e rei. Por isso ele é ungido, separado para exercer todos esses serviços especiais. Lembrando que, de certa forma, todos esses ofícios também eram sombras daquilo que viria. Apesar de a gente continuar com a ideia do profeta, né? Hoje, de forma quem faz profecia, na verdade, está falando do que já está escrito. A função do sacerdote já não existe mais e rei era um cargo hoje meramente tido como um cargo político. O testemunho de Jesus sobre si. Quando Natanael chega para Jesus e fala, você é o filho de Deus. De fato, você é o filho de Deus. Jesus faz um acréscimo muito interessante. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, aqui tem duas observações muito interessantes nesse versículo. A primeira trata-se da questão do Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Era um título messiânico que vem da onde? De uma visão de Daniel. Se você observar esse versículo que eu coloquei aqui, os versículos capítulo 7, 13 e 14, observe que quando Daniel fala sobre o Filho do Homem, ele está falando sobre um rei glorioso que vem do céu para governar nos céus e na terra. Então era algo que coloca na ideia ali dos judeus, daquele povo, o povo chamado povo de Deus, a ideia de que viria um libertador, alguém político, alguém com poderes para poder libertar o povo do seu jugo como escravo, como uma nação, e colocá-los como uma nação superior às outras. E eles carregam isso por muito tempo. A partir do momento que Natanael reconhece Jesus como filho de Deus, Jesus acrescenta esse item, o filho do homem, mas ele faz uma observação. Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O testemunho de Jesus acerca de si é ser o Filho do Homem, mas ele coloca um acréscimo nesse título, que ele vai buscar lá no sonho que Jacó tem, que é chamado a escada de Jacó. Está lá em Gênesis 28, 12. Rapidamente, o que significa isso? Jacó tem um sonho e ele vê o céu aberto. E ligando o céu até a terra, uma escada.
longa escada. E por essa escada os anjos subiam e desciam. O que Jesus fala? O Filho do Homem. Só que, entenda bem, não tem nada a ver com o governo político. Não tem nada a ver com questões terrenas. Isso tem a ver com questões do céu. Isso tem a ver com questões do Pai, da mente de Deus, de religar você, religar cada um de nós a Deus. E Jesus fala: eu sou a escada de Jacó. Era disso que Jacó estava pensando. Então o Filho do Homem, ele vem para reinar nos céus e na terra. Mas para fazer o quê? Para dar o acesso. Para dar o acesso do homem a Deus. Religar o homem a Deus. É aquilo que as religiões tentam fazer. Porque se você pensar o que é religião, religião significa religar. Na verdade, religião não religa nada. Quem religa alguma coisa, quem religa o homem a Deus é Jesus. Por isso que ele fala: eu sou o único caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. É o único. Ele é a escada, é através de Jesus que nós temos esse acesso a Deus. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo ele se rasga de cima a baixo. Ou seja, é o próprio Deus, né, que ali na morte de Cristo, ele de fato, ele permite esse acesso. É a escada de Jacó, é onde nós podemos ter acesso a Deus. E veja que Jesus, quando faz esse acréscimo, ele apresenta esse cuidado de evitar o sentido político que existia no título Filho do Homem, título messiânico. Ele evita esse sentido político. Né? Então a ideia é de, se fosse simplesmente reinar sobre tudo, podia reduzir o objetivo da obra redentora de Cristo. O que Jesus veio? Não, simplesmente ele veio reinar, resgatar o povo, mudar a ordem política das coisas. Não, Jesus falando, não é disso que se trata. Pois Jesus veio para tirar o pecado do mundo. E a oferta de salvação é universal, ela não é étnica, ela não é geográfica, ela não estava presa ali naquele povo, não estava presa naquele espaço de tempo. Não, ela era além de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Esse é o testemunho de Jesus sobre si. 2 testemunhos. O primeiro se trata do testemunho do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, no casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Meus irmãos, 2 observações com relação a essa situação ali, né? A primeira é a seguinte: a falta de vinho era motivo de muito constrangimento para os anfitriões. Eu imagino, você convida a pessoa para uma festa, eles gostavam de festa, os judeus gostavam de festa, eles ficavam dias festejando. Imagine, né, no meio da festa, acabou o vinho, acabou a comida. Puxa vida, o constrangimento, a vergonha, note bem isso, a vergonha dos anfitriões com a falta do vinho. E a segunda observação: aquelas talhas que estavam ali eram talhas que eles usavam para se purificar, ou seja, era costume, eles entravam numa festa antes de comer, eles se lavavam, e essas talhas não era água de beber, era água para se lavar, eram talhas para purificação. Existem detalhes nesse milagre muito interessantes que testemunham acerca de Jesus. Então, a primeira, falta do vinho era uma vergonha para os anfitriões. Segunda, as talhas usadas ali eram talhas para purificação. Então, veja só essas 2 referências sobre a obra de Cristo nesse milagre. Primeiro, ao contrário do primeiro milagre de Moisés, em que ele transforma a água em sangue, e na época, isso está lá em Êxodo capítulo 7, esse é o primeiro milagre de Moisés, transforma lá a água em sangue. Isso era o julgamento de Deus sobre a terra do Egito. Estamos falando de julgamento. O povo seria de fato penalizado ali. Ao contrário disso, o primeiro milagre de Jesus, com água também, é a transformação de água em vinho. Entenda bem, quando Jesus faz isso, ele livra aqueles anfitriões de uma tremenda vergonha. Agora, extrapole isso para o campo da graça. Aquela vergonha que Adão sente quando ele percebe que está nu e ele tenta se cobrir e não consegue, e Deus vem e providencia para ele uma veste de pele
de animal, para que ele cobrisse a sua vergonha. Então, esse é o prenúncio da graça. Jesus ele vem para quê? Para nos livrar da vergonha, para nos livrar do constrangimento do pecado. Essa é a primeira observação. Não por julgamento, não julgamento, mas sim aponta para a graça de Deus em Cristo Jesus. Lembrar que Moisés ele é tido como um tipo de Cristo, libertador, salvador, que retira o povo da escravidão e leva para a terra prometida. Ele é um tipo de Cristo, né? Mas só que ele começa o seu ministério ali como uma realização de milagre, mostrando a ira de Deus, o julgamento de Deus sobre aquele povo que estava ali. Ao contrário de Jesus, o primeiro milagre dele vem para apontar para quem? Apontar para a graça. E se você pensar que na Bíblia sempre falou que o vinho ele traz alegria ao homem, Jesus, quando transforma a água em vinho, o que ele está fazendo? Eu vim para trazer alegria para vocês, eu vim para trazer a paz com Deus. É isso que está se tratando esse primeiro milagre. Essa primeira referência que você encontra no milagre e é o testemunho que ele dá acerca de Jesus. Quem é Jesus? E o segundo, as talhas utilizadas ali eram talhas para purificação. Qual a referência que aparece aí? Que a purificação não é feita pela água. A purificação, no caso, a purificação dos pecados, ela é feita por intermédio de quem? Por intermédio do sangue de Cristo, representado no vinho, assim como na ceia. Quando Jesus apresenta o vinho, ele fala: este é o quê? É o meu sangue. O vinho apresentado ali, ele representa quem? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Este sim, purificaria as pessoas. Então eu vejo que o primeiro milagre, ele traz uma série de referências e dão testemunhos de quem é Cristo. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João 1,33, eu não o conhecia, porém aquele que me enviou, isso é João Batista falando, a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João fazia um batismo de arrependimento. Jesus batiza com o Espírito. É a graça de Deus sobre todos nós. Para concluir o nosso estudo, meus irmãos, o último testemunho sobre Jesus, quando Jesus faz a chamada purificação do templo. Então vamos ler alguns versículos ali, todos conhecem esse fato. Vamos separar só esses 3 versículos. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Os judeus eles iam ao templo pelo menos em 3 datas específicas. Essa daqui especificamente era a Páscoa. E é lógico, o fato deles... Lembra que existiam judeus que viviam no Egito, viviam inclusive na Babilônia, muitos que ficaram lá. Só que eles tinham como sair da sua terra e irem ao templo pelo menos uma vez por ano. Só que imagina só, você mora no Egito e vai para Jerusalém. Um trajeto poderia levar dias. Como que você vai tirar uma pomba, um cabrito lá do Egito e andar com ele por todo o deserto até chegar em Jerusalém? Era muito mais fácil você levar dinheiro e ir lá e comprar um na hora. A adoração era baseada em sacrifícios. Então, a venda dos animais ali, na verdade, não era algo de se estranhar. Era até facilitar a vida do peregrino. Também a questão de moedas, a troca de moedas. Era importante. Você morava, por exemplo, na Babilônia, tinha a sua moeda ali da região. Não era um câmbio como é hoje, mundial, pela internet, isso não existia. Então você tinha as suas moedas lá, chegava, por exemplo, em Jerusalém, você tem que fazer a troca de moedas, inclusive até por uma forma de você se alimentar, como você ia comprar as coisas ali, pagar estabelecimento para dormir ou coisa do tipo, precisaria ter troca de moeda. E tanto a venda de animais como o câmbio não era algo de se estranhar. O problema é o caminho que isso tomou. Aquele momento que seria, aquela época que seria voltada especificamente para a adoração, acaba virando um período exatamente para se ganhar dinheiro. Ou seja, se estabelece um comércio com a fé. Então o templo, aquela região, vira simplesmente um estabelecimento comercial da fé. Mas existia um item importante nesse ponto aí, meus irmãos, que era o seguinte: o lugar onde eles ficavam era o pátio reservado para os gentios, aqueles que não eram judeus, e chegavam de fora, estavam ali, não tinha
tinham curiosidade de conhecer, ou então queriam adorar, estavam ingressando nessa fé. E aonde eles ficavam? Eles ficavam num pátio. Só que esse pátio foi tomado de tal maneira pelos cambistas, pelos vendedores, que os gentios não tinham quase espaço ali. E Jesus, então, lembrando lá de Isaías, quando fala que a minha casa de oração seria uma casa para todos os povos, a hora que vê aquilo tomado pelo comércio, fala, não, tem alguma coisa errada. Aonde deveria estar todos os povos não estão, porque estão comercializando ali nessa área. Então Jesus, ele vai e derriba todas as mesas ali, e apontando mesmo que de fato que eles tinham transformado a casa de Deus, uma casa de vendilhões, de ladrões. E ao ser questionado sobre a sua autoridade, ele utiliza a ideia do santuário, ele usa a ideia do templo. Jesus coloca da seguinte maneira: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. É claro, isso aí foi um motivo de assombro na hora. Falou, como? Essa reforma feita por Herodes, essa adequação que Herodes fez no templo, demorou quase 20 anos. Como que você vem e fala que em 3 dias você consegue reconstruir? Na verdade, esse fato, Jesus está ensinando outra coisa. A verdadeira habitação de Deus era Ele. Ele era a verdadeira habitação de Deus. Como nós já falamos anteriormente, Ele é o tabernáculo. Jesus é Emanuel. Jesus é a presença de Deus no meio do seu povo. Se o templo representava a presença de Deus ali no meio, Jesus fala, não, a presença de Deus aqui sou eu. A plenitude de Deus é do Pai. No meio de vocês está aqui, encarnado na frente de vocês. No Filho reside toda a plenitude do Pai. Não em templos feitos por mãos. Era disso que Jesus estava falando. Ele é o novo sacrifício e o novo templo. Esse é o testemunho que é dado, inclusive, por essas atitudes. Veja que em todos esses capítulos você tem, em vários pontos, testemunhando acerca de Jesus. Quem é Jesus? Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, para a conclusão da nossa aula, não há cristianismo sem Cristo, nem pregação do Evangelho sem Jesus. Alguns tentam, mas sem sucesso, porque não é isso. O Evangelho não trata disso. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus, Filho de Deus, e de toda a sua obra redentora vinda da parte de Deus. O sacrifício de Jesus é perfeito, suficiente, seu perdão é completo, seu reinado é absoluto e ele é o único caminho para o Pai Celestial. Nesses 3 primeiros capítulos, esses testemunhos apontam para isso. Jesus é o único caminho, a única verdade, ele é a vida. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Aplicação: Jesus nos concedeu o dever e privilégio de apresentá-lo a todos os povos da terra. Sereis minhas testemunhas. Isso é para nós. Para nós. Comprometa-se sobre o poder do Espírito a orar, agir e contribuir nesse sentido. Meus irmãos, que Deus lhe abençoe. Tenha um bom domingo e uma boa semana.